para a gente buscar, querido, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão, diácono Claudemar, envolvidos com o tráfico de drogas, aqueles que estão, querido, aleluia, distante de Cristo, e Ele sopra, ou busca, Ele dá autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpiões. Deus está nos dando autoridade para pisar a cabeça de serpente e escorpiões, e muitos não têm entendido, querido. Mas como vai acontecer isso? Vai evangelizar. Porque quando você sai das quatro paredes e vai evangelizar, Jesus se faz presente. Deus está falando essa noite para a gente sair do nosso conforto e ir evangelizar. E comece em nós, querido. Aleluia, glória a Deus. E Jesus andava, querido, evangelizando. Você pode ver, querido, Jesus curando, libertando. Jesus nunca ficou entre quatro paredes, diácono Claudemar. Jesus ia, Ele curava os enfermos. E nós não estamos fazendo mais isso, querido, porque Ele já nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpiões. E Jesus, querido, Ele se mostra. Jesus se mostra nitidamente para os discípulos, para os 12. Eles viram, querido, viram. E Deus está falando essa noite, feliz por aqueles que não viram, mas creram, que somos nós do século 21, porque aquele homens, Marco, eram homens de pequena fé, diácono Claudemar. Eles viam Jesus andar sobre o mar, eles viam Jesus curar, eles viam Jesus libertar, mas eles, querido, não tinham fé. E Deus está chamando a gente essa noite. Eu estou lhe mandando, diácono Claudemar, eu estou lhe mandando, presbítero Marco, estou lhe mandando, pastora Luciana, estou lhe mandando, pastor Everaldo, para evangelizar naquelas pessoas que estão precisando, para curar daquele que está cego, você botar as mãos e ser curado, ele enxergar, aquele que está coxo, ele voltar a andar. Mas para isso precisa andar com o mestre, precisa, querido, ter intimidade com o mestre, porque muitos crentes, ele não tem tido intimidade com o mestre. Jesus. E por amor dele, querido, será que você perdeu alguma coisa? Eu creio que nós não perdemos porque estamos servindo a Ele. E Deus está falando essa noite que a gente, querido, precisa sair da porta. Porque diz a palavra que nós acabamos de ler, diácono Claudemar, que aquele homem estava na porta, pastora. Imagine, ele estava na porta. E você lê no estante e você pode ver que aquela porta, querido, o nome daquela porta era chamada de Formosa. Pode observar por que aquela porta era chamada de Formosa, por que aquele homem estava na porta. Sabe por que, diácono Claudemar, ele estava naquela porta, aquele homem? Sabe por que, presbítero Marco? Porque ele pensava que através da porta a cura vinha. Mas como, pastor Everaldo, a cura vinha? Porque aquela porta era assim, ó. Aquela porta, ela foi feita de bronze. Ela foi portada. E quando aquela porta chegou a Israel, eles botaram prata e botaram ouro naquela porta. E alguém falou assim: essa porta é formosa. E quando o sol batia, diácono Claudemar, aquela porta ficava bonita. E ele viu aquela porta bonita e ele ficava sentado na beira da porta esperando uma esmola, que ele imagine, porque a porta era formosa, a porta era bonita. E diz a palavra de Deus, querido, que eles ficavam, e muitos criam, imagine, homens creem numa porta, era uma porta normal, só que era de ouro e de prata. E quando o sol batia, o sol brilhava naquela porta, vinha aquele clarão, e todos eles ficavam assim, querido, ó, com os olhos muito fortes, pensavam neles, querido, imagine, que tinha até espírito, diácono Claudemar, pensavam ele, que através daquela porta ele ia ser curado, querido, imagine. É por isso que diz a palavra que ele avista João e Pedro de longe, porque era empresário, e ele pensou no coração dele: aqueles homens vão me trazer dinheiro, aqueles homens vão me trazer isso aqui, querido. E ele fica os olhos nos homens, e os homens falam, olha para ele, querido, e chegam perto dele, e ele não entende nada, porque ele estava na porta. Jesus está falando essa noite para você sair da porta. Jesus está falando essa noite que Ele quer que você marche. Jesus está falando essa noite para você ir buscar os mendigos. Jesus está falando essa
essa noite para você ir buscar aqueles que estão drogados. Jesus está falando essa noite para você fazer a obra de evangelização. Glória a Deus. E muitos estão nas quatro paredes porque acostumaram, não querem mais evangelizar, não querem mais sair para buscar aqueles que estão precisando, porque lá fora, querido, não adianta a gente ficar em quatro paredes e lá fora precisando. Deus está falando para a gente essa noite, para você sair. É por isso que Pedro e João, querido, saiu. E quando viram aquele mendigo, que ele estava ali, querido, além de ser mendigo, pedinte, e ainda era coxo, as pernas não eram tortas, e ele fitando meus olhos, olha bem para mim, e ele olha para a porta de Claudemar. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Pega nas minhas mãos, levante e ande. E aquele homem começou a andar, as pernas começou, querido, ali a se movimentar de Claudemar, e ele começou a andar. Mas o maior desejo daquele homem, pastora Luciana, não era ser curado não, de Claudemar, mas ele já estava há tanto tempo, e o desejo dele não era ser curado não, presbítero Marco. O desejo dele, querido, era entrar no templo, porque ele era paralítico. E Deus está falando essa noite, querido, que o nosso maior desejo, querido, é a gente ter intimidade. Esse é o meu maior desejo, querido. Aquele homem, ele era paralítico, mas ele não tinha desejo de ser curado. Imagine, muitos pensam que ele tinha um desejo de ser curado. Ele tinha um desejo de entrar no templo. E quando João e Pedro pegou ele pela mão, querido, as pernas começaram a se mover. E diz a palavra de Deus que ele entrou no templo bem devagar. Não foi isso, Câmara? Ele entrou no templo devagarzinho, não foi isso? Aleluia. Pode ler aí como é que ele entrou no templo, querido. Diz a palavra de Deus que ele entrou no templo, querido, bem devagar. Não, querido, diz a palavra de Deus, aleluia, que aquele homem se levantou, os pés e o tornozelo se afirmaram, saltando, aleluia, glória a Deus. Ele entrou, querido, no templo, pulando. Ele entrou saltitando no templo. Ele entrou pulando no templo, querido, ali, de alegria, porque a vontade dele era entrar no templo, querido. E aqueles homens que eram do templo, aqueles que estavam lá, os pastores daquela época, quando viu ele, achou que era maluco, não estava acontecendo. O que é que está acontecendo aqui? Porque só pensaram nele naquele momento, mas não pensaram lá atrás. É por isso que muitos diáconos estão dentro de uma igreja. Como é que esse diácono se chama diácono? Como é que esse é pastor? Porque não sabe o que você passou lá atrás, querido. Muitos acham que você desceu a igreja de paraquedas, aleluia, glória a Deus, e começaram a criticar aquele homem, querido. Imagine, começaram a criticar aquele homem. Aleluias. E Deus está falando essa noite para você, presbítero Marco. O que você pediu a Deus, Deus já te deu em seu coração. O que você orou e você pediu a Deus, Deus já te deu. Porque aquele homem, ele só queria entrar no templo, ele não queria ser curado. Porque ele já tinha muitos anos na frente da porta. E Deus está falando com a igreja essa noite, querida, aleluia, glória a Deus. Só se ligue com o mestre, se ligue com Deus, que ele vai te dar a tua vitória. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje. Eu não sei se você está muito desempregado. Eu não sei se foi causa da justiça. Eu não sei, mas eu só sei que Deus já está falando, que ele já está te dando essa noite. Só creia, só creia. Você não precisa ver nada, você precisa crer. Porque aquele homem, querido, ele estava na porta chamada Formosa, o paralítico. Imagine, muitos pensam que ele queria ser curado, ele só queria entrar, era o desejo dele. E diz a palavra que ele entrou pulando, ele entrou gritando, ele entrou saltitando, querido. E os homens que estavam na frente, os que diziam pastor, não gostaram não. Quem fez isso nesse homem? Esse homem está andando, não conheceram não, querido. Aleluia, que aquele homem era mendigo e era paralítico. Ele não conheceu no primeiro momento não. Eles acharam que aquele homem estava doido, querido. Porque assim, porque quando Deus lhe dá vitória, querido, muita gente não lhe reconhece não, queridos. Quando Deus lhe dá vitória, diácono Claudemar, muita gente não reconhece não. Obreiro Claudemar era para ser obreiro, porque